pessoal, vamos a mais um vídeo de revisão para a prova do Enem. Vamos fazer nesse vídeo uma questão que caiu na prova de 2011. Em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado. Um dinamômetro D com graduação de 0 newtons a 50 newtons e um cubo maciço e homogêneo de 10 centímetros de aresta e 3 kg de massa. Inicialmente foi conferida a calibração do dinamômetro, constatando-se a leitura de 30 newtons, quando o cubo era preso ao dinamômetro e suspenso no ar. Ao mergulhar o cubo na água do lago, até que metade do seu volume ficasse submersa, foi registrada a leitura de 24 newtons no dinamômetro. Considerando que a aceleração da gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado, a densidade da água do lago em gramas por centímetro cúbico é. Então, olha só o que a gente tem. Mais um problema sobre empuxo. Eu tenho um cubo que vai ser submerso em um lago, né, na água, então vai atuar sobre ele uma força de empuxo. Dinamômetro é um instrumento utilizado para medir força, tá? Então esse dinamômetro aqui que o problema fala seria então um instrumento utilizado para medir o valor de força. Assim como a gente usa um termômetro para medir valor de temperatura, uma régua para medir distâncias entre dois pontos, a gente utiliza então o dinamômetro para medir força. Nesse caso, o dinamômetro, né, no ar, então fora da água, mediu 30 newtons. Então significa que o peso do cubo era de 30 newtons. Então ele mediu a sua força-peso fora da água. Vamos dar uma olhada nas forças que vão atuar no cubo quando ele for imerso na água. Então quando ele for imerso na água, ele vai ter uma força-peso, porque a força-peso ela vai atuar sobre os corpos em qualquer situação, não importa se ele está embaixo d'água, se ele está sobre a superfície da terra, se ele está a uma certa altura da superfície. Então a força-peso vai atuar em qualquer situação, sempre apontando para baixo, sempre vertical com sentido para baixo. Quando ele for imerso na água, vai ter então uma força desse líquido, né, desse fluido, na vertical, empurrando esse bloco para cima. É a força de empuxo. A gente quer calcular a densidade da água. A densidade da água vai estar relacionada com o valor dessa força de empuxo. O empuxo ele vai ser calculado dependendo da densidade do fluido, da aceleração da gravidade e do volume do corpo imerso nesse fluido. Então, o volume do corpo, a parte do corpo que está dentro d'água. Como a gente quer a densidade da água, então é só a gente usar essa equação aqui. A gente precisa da aceleração da gravidade, ó, foi dada 10 metros por segundo ao quadrado. O volume do cubo a gente tem como calcular, porque foi informado o comprimento das arestas desse cubo. O volume de um cubo vai ser as arestas elevado a 3, né? Ou multiplicada por ela mesma 3 vezes. Então tem como a gente encontrar o volume desse cubo. A gente sabe que metade do cubo está submerso, então é metade do volume só que está submerso. Então a gente vai ter que considerar só metade do volume, né? Só que falta o valor do empuxo. A gente não tem o valor da força de empuxo, então a gente vai ter que calcular. Vamos usar então essas forças que foram aplicadas aqui no corpo para calcular o valor dessa força de empuxo. Então a gente vai usar a ideia das leis de Newton. Quando o corpo está imerso, o dinamômetro, que vai medir essa força resultante que vai atuar sobre o corpo, foi de 24 newtons. Então, quando o corpo está imerso, a força resultante que atua sobre ele, a soma das forças que atua sobre ele, é de 24 newtons. Então a gente vai usar isso para achar o valor do empuxo. Quando esse corpo estiver imerso na água, então a gente vai ter o seguinte, que a força resultante, a força medida pelo dinamômetro, vou chamar de FD, vai ser igual à soma das forças que atuam sobre ele, força, peso e empuxo. Como elas estão em sentidos contrários, eu posso considerar que uma é positiva, a outra é negativa, ok?
Ó, vamos substituir os valores aqui. Como eu falei, a força lida pelo dinamômetro, então a força resultante quando o bloco está imerso na água é de 24 newtons e a sua força-peso a gente viu que é 30 newtons. A gente substitui esses valores e agora é só a gente calcular para achar o empuxo. O 24 passa para o outro lado igual, fica negativo, então o empuxo vai ser 30 menos 24. 30 menos 24 é igual a 6 newtons. Empuxo é uma força, portanto, a unidade de força, o newton. Então, encontramos o valor da força de empuxo, agora é só a gente substituir tudo lá na equação do empuxo, que a gente viu inicialmente, para calcular o valor da densidade da água desse lago. Substituindo os valores, empuxo 6 newtons, densidade da água é o que a gente quer calcular, aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, o volume, como eu falei, vai ser a aresta elevado a 3, a aresta está em centímetro, então a gente vai ter que passar para metro, centímetro para metro divide por 100, então 10 centímetros é igual a 0,1 metro. Então, o volume vai ser 0,1 elevado a 3, como é só metade do volume que está imerso, volume dividido por 2. Por isso que aqui no lugar do volume, ó, ficou 0,1 elevado a 3 dividido por 2. Metade do volume. Show de bola? Aí agora é matemática, né? Fazer conta e achar o valor dessa densidade aí. Fazendo 0,1 elevado ao cubo vai dar 0,001. A gente pode pegar o 10 que está multiplicando e dividir por 2, vai dar 5, e aí vai ficar 6 igual a densidade da água, vezes 5 vezes 0,001. Multiplicando aí vai dar 0,005. O 0,005 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a densidade da água vai ser a divisão do 6 por 0,005. Fazendo essa divisão, a gente encontra que a densidade da água é 1.200 kg por metro cúbico. Por quê? A gente utilizou as unidades, ó, metro por segundo, newton. A gente passou a aresta do cubo para metro. A gente utilizou as unidades do sistema internacional. Como a resposta é grama por centímetro cúbico, para a gente encontrar a opção correta aqui, falta a gente transformar, então, esse 1.200 kg dividido por metro cúbico para grama por centímetro cúbico. Para transformar quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, a gente vai dividir esse valor por 1.000. Então, fazendo aí 1.200 dividido por 1.000 vai dar 1,2. Então, a densidade da água é igual a 1,2 gramas por centímetro cúbico. A resposta correta vai ser a letra B, 1,2 gramas por centímetro cúbico. Então, sempre que um objeto ele estiver submerso numa água, né? Sempre que ele estiver submerso em um fluido, vai existir uma força de empuxo na vertical para cima. E aí a gente pode aplicar essa equação do empuxo. Lembrando que o volume está relacionado com a parte submersa do corpo, a parte que está embaixo da água, que está submersa.